Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula, dando prosseguimento ao que a gente estava vendo. Na aula passada, a gente viu as funções vetoriais para o R2, né? Na aula anterior foi para o R3 e agora na aula passada para o R2. Vamos continuar. A ideia de hoje é pegar o que nós vimos na aula passada e tentar associar com o que nós vimos no cálculo diferencial integral, né? Para você ver que o que estamos estudando agora, na verdade, é o caso mais geral, perfeito? Então, o que nós fazemos aqui, né, também pode se aplicar ao que nós fizemos no período passado, perfeito? Aí vamos só lembrar aqui, ó, como é que é a reta tangente, não é que a gente viu na última aula, né, nas duas últimas, aliás, para uma função vetorial. No caso, a gente vai ver o caso específico para o R2, perfeito? Imagina o seguinte, que tu tem uma função vetorial f definida no intervalo AB, chegando em R. O que é essa R2, no caso, né? Lembra? As coisas vão acontecer no R2. Ela pega um valor T aqui e associa a imagem dele, que é o nosso f de t, que eu vou escrever dessa forma aqui, ó. X de t, que é a primeira função, e a segunda função, y de t, que é a segunda coordenada. Certo? O que é que a gente viu sobre isso? A gente viu o seguinte, né, ó, que você vai ter o gráfico, né? O gráfico, no caso, o gráfico aqui é sempre da imagem, tá certo? Digamos o seguinte, que a função que nós obtemos foi essa. Aí aqui, ó, eu tenho o x do A, e aqui, né, ó, eu tenho o y aplicado ao A, perfeito? E aqui no final, eu tenho o x aplicado em B, vamos supor que é dessa forma. É claro que a ordem não precisa ser essa, mas vamos supor que seja essa. Tá certo? E aqui, obviamente, o y de B. Né? É claro que essa extremidade é o f aplicado em B, e essa outra extremidade é o ponto F, né? Ponto ou vetor, como você queira, aplicado no A. Perfeito? Tá ok? Vamos pegar um ponto qualquer. Digamos um ponto aqui, T0. Tá certo? Qual o nosso objetivo? Achar a reta tangente exatamente no T0. Eu vou apagar esse aqui, né? Ó, já entendemos que aqui é o f de A, vou colocar aqui embaixo, tá ok? Para que ele não atrapalhe o que eu quero fazer. Então, aqui é o f aplicado no A. Perfeito? E aqui a imagem desse ponto, né? Deixa eu colocar ele mais para cá. Então, aqui está o T0. Deixa eu só apagar aqui, né? Ó. Então, eu vou apagar aqui também, né? Ó. Tá certo? Só para ficar direitinho, né? Ó. E aqui é o T0, bem aqui. Tá certo? Na verdade, é o x de T0. Exatamente aqui. E aqui, obviamente, né? Ó, a segunda coordenada é o y em T0. Tá certo? Neste ponto aqui. Tá ok? Vou fazer o seguinte. Essa linha que eu vou traçar em vermelho, digamos, que seja a reta tangente. Tá certo? Exatamente nesse ponto. A reta tangente exatamente nesse ponto. Tá ok? Aí vamos lá. Bom, ela sendo a reta tangente, é claro que nós temos o vetor tangente aqui, né? Aí nós vimos que esse vetor tangente aqui, né, ó, é f', no caso em T0, porque está ocorrendo em T0, que vai ser, obviamente, x' em T0 e a outra coordenada y' em T0, por causa da definição que nós vimos da derivada, que a definição diz que a gente precisa derivar cada coordenada. Se a função é essa, a derivada é essa, e como ocorre no ponto T0, tá. Aí, como é a equação da reta tangente? Aí a gente escreveu assim, né? Não sei se você lembra. Foi x igual a
no caso, as coordenadas do ponto onde ocorre, né, que é o xt0 e o yt0, tá certo? Mais a coordenada x do vetor tangente, né? Então, é x' em t0, vezes o parâmetro, né? Você viu que o parâmetro lá na álgebra linear era t, que a gente vai colocar lambda, porque a gente está usando o t para outra coisa, tá certo? E a outra coordenada da reta tangente, né? Isso aqui é a equação, não é x, é y, né? Perdoe aqui. Tá certo? É y. YT0. Perfeito? Mais y' de t0, que é a segunda coordenada do vetor tangente, lambda. Como isso aqui é uma reta, o lambda percorre todos os reais para dar a reta infinita. Perfeito? Isso foi o que nós vimos. Tá certo? Aí o que eu estou lhe dizendo? Que isso aqui é o caso geral, né? Então, vamos ver como é que eu aplicaria isso para as funções, como nós vemos lá do cálculo 1, né? Do cálculo diferencial integral. Então, imagina que eu tenho uma função assim. Vou pegar o mesmo intervalo. A diferença é que a imagem, em vez de ser no R2, a imagem é no R. Por quê? Porque ela pega um cara aqui, ó, que eu chamo em geral de X, né? Depois eu vou mudar, né? Porque senão, para não confundir com esse X, porque eu vou associar uma coisa com a outra. Eu chegaria aqui no Y, que é o F aplicado em X. Perfeito? Assim como antes, eu tenho o gráfico disso aqui, ó. Tá certo? Como é que é o gráfico disso? Lembra? Digamos que essa linha aqui é o gráfico, né? Tá certo? Isso aqui, ó. Se aqui for o A, exatamente aqui é o F de A, tá certo? Se aqui for o B, exatamente aqui é o F de B. Perfeito? Vamos pegar aqui um ponto x0 qualquer, digamos esse ponto aqui. Um ponto x0, um ponto fixo, né? É claro que eu tenho aqui a imagem dele, que é o F de x0. Perfeito? Aí obtive esse ponto. Bom, como antes, se essa função for derivável em x0, eu tenho, claro, uma reta tangente, né? Eu tenho, claro, uma reta tangente. Perfeito? Aí, o que nós sabemos sobre essa reta tangente? A gente sabe o seguinte, que a reta tangente tem a seguinte equação. Y menos f de x0, tá certo? Que é a coordenada y, né? Tá certo? Igual ao coeficiente angular dela, que é f' de x0, né? Que é a derivada nesse ponto, né? A x menos x0. Eu acho que vocês lembram do semestre passado que era assim. Aí o que eu estou dizendo? Que isso aqui, ó, é o caso geral para esse. Mas como eu conecto um no outro, não é? A conexão vai ser a seguinte, olha como é que eu vou pensar. Veja bem, olha só. Olha como é que vai ser a conexão, né? Então, eu vou criar uma função vetorial, que eu vou chamar também de f, tá certo? É claro que o domínio, eu vou usar o mesmo domínio, né? Aí a diferença vai ser a seguinte, que em vez de chegar em R, ela vai chegar no R2. Mas veja que esse gráfico, né, da função tem que ser o mesmo gráfico daqui, né? Tem que ser o mesmo. Como eu vou fazer isso? Bom, como a variável aqui é t, eu vou continuar com t, e ela vai associar, claro, ao f de t. Tá certo? Eu vou fazer como antes, né? Aqui vai ser o x de t, e aqui vai ser o y de t, que vai ser cada ponto do gráfico. Agora, como é que eu defino para que esta seja exatamente esta outra aqui? Ó? Vou fazer assim. Ó. A coordenada x de t, que é o nosso x aqui, ó, eu vou chamar de t. Perfeito? E a coordenada y, agora sim, agora que vai ser a diferença. Para que ela dê o mesmo gráfico, então, o x levava no f de x, se o x é o t, vai levar no f de t. Ou seja, essa lei aqui, ó, é essa aqui, exatamente essa. Assim eu vou obter o mesmo gráfico. Por quê? Como é que é cada ponto aqui? Ó? Cada ponto do gráfico aqui ó, é assim. Lembra como é que é a definição do gráfico? É assim, ó. São os pontos x e y do R2, tais que
o y é o f de x, desde que o x esteja no domínio da função, no segmento AB. Perfeito? No intervalo AB. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. O x é esse t, aí eu vou pegar o t no mesmo intervalo, né? Ó. Como está ali. Ó. Por isso que eu coloquei o mesmo intervalo, para que esse t coincida com esse x, tenha os mesmos valores. Ora, se o x e o t têm os mesmos valores, tá certo? É óbvio que o f de t vai ter o mesmo valor que o f de x. Eu só mudei o nome, né, de x para t, só para adaptar, tá certo? Ó, aí a nossa função que era xt, yt, ó, para ela gerar o mesmo gráfico que essa função f que eu disse aqui, ó, ela vai ter que ser assim, né? Ó. O x de t é o t, como a gente já viu, e o y de t, né, ó, é o f de t. Tá certo? Vamos achar a reta tangente dessa daqui e vamos provar que essa reta tangente é exatamente igual a essa que nós escrevemos aqui, né? Mas a gente vai escrever ela desse jeito aqui, que a gente aprendeu aqui nesse semestre, né? Então, vamos fazê-la. Então, como é que deriva isso? A derivada disso é isso aqui, né? É a derivada de cada coordenada. Então, vai dar 1 e vai dar, como f é derivável, vai dar f' de t. Como eu quero a derivada no t0, né? Porque é no x0. Mas, do jeito que eu estou fazendo, eu estou dizendo que o x0, na verdade, né? Ó, eu estou dizendo que o x0 é o nosso t0, né? Ó, eu só mudei aqui o nome, né? De x para t. Então, o x0 também é o t0. Então, vai ser em f de t0. Tá certo? F' de t0. Então, o 1 é constante, é 1, e aqui vai ficar f' de t0. Isso aqui é uma coisa, né? Tá certo? Outra coisa que eu preciso é o ponto onde ocorre, né? O x0, f de x0. Então, eu vou chamar de f de t0, né? Ó, só f. Aí eu tenho que substituir aqui, ó. Então, vai ficar t0 e f de t0. Veja aqui, o ponto onde a reta tangente dessa daqui ocorre é no mesmo ponto que a f. Por quê? É x0 e f de x0. Como t0 é o x0, então é como se fosse o x0 e f de x0. Ó. O f de x0 e o x0, né? Aqui, ó. Perfeito? Então, vamos ver se essa reta tangente que vai dar aqui vai ser igual a essa. Tá ok? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Perfeito? Bom, para que eu não perca essa imagem, eu descobri aqui que tem, eu acredito que tem um jeito de salvar, né? Então, eu vou tentar salvar aqui, ó. Exportar. Vou salvar como PNG. Não é? Ó? Por enquanto, eu vou colocar na área de trabalho, certo? Aí depois eu envio para os senhores. Tá ok? Como slide da aula. Tá? Então, eu vou chamar de... Como eu não sei ainda o número da aula, que eu vou ver depois eu mudo, eu vou colocar aula 01. Aí o slide vai ser o slide A. Perfeito? Então vamos salvar. Tá ok? Tá. Agora eu vou apagar. Tá certo? Agora vamos apagar, né? Ó. Vamos apagar aqui o excesso, né? Tá. Eu vou apagar aqui, porque o importante é essa parte, então eu vou apagar essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou só copiar ela aqui, né? Ó. Você vai ver que vai dar tudo certinho. Né? A derivada, veja que é a mesma, né? Só que como ali eu tenho as funções, eu derivei mesmo. Tá aqui. Agora eu vou escrever a reta tangente, que é essa aqui, né? Ó. Essa aqui é a reta tangente, né? Então eu vou só copiar daqui, né? Ó. Aí vai ficar assim, ó. X igual ao x de t0. Aí a gente viu aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o x de t0 e esse aqui é y de t0, né? Aqui embaixo, ó, aqui à direita, né? Ó. Então vai ser t0 mais... Aí, ó. Isso aqui, ó, é a coordenada x do vetor tangente, né? Ó. O vetor tangente é esse aqui, né? Ó. É o vetor tangente, tá certo? A coordenada é 1. Então vai ser 1 vezes lambda. Perfeito? Aí, de novo, a segunda
a segunda coordenada da reta paramétrica é y igual a yt0, aí o yt0 está aqui, né? Ó, a segunda coordenada é o ft0. Mais a segunda coordenada do vetor derivada, né? Aqui, ó, vetor tangente é f' de t0. F' de t0 vezes lambda. Aí isso aqui fica assim, né? Olha só como é que fica. Fica x igual a t0 mais lambda, y igual ao f de t0 mais f' em t0 vezes lambda. Isso aqui, ó, é a reta tangente no ponto t0 e f de t0. Na verdade, ó, se eu mudasse de t0 para x, seria x0, f de x0, né? Ó. Então, ó, é a reta tangente aqui, ó. O gráfico é o mesmo, a gente já está vendo aqui, porque é a forma que a função foi definida. O x0, f de x0 é o ponto onde a reta tangente ocorre, então é no mesmo ponto. Ó. Então, ó, eu tenho que mostrar, né, o meu objetivo é mostrar que essa reta e essa aqui, ó, a reta paramétrica que a gente achou aqui e a reta da forma com que a gente viu no semestre passado, elas são exatamente a mesma. Tá certo? Tá ok? Então, eu vou apagar agora essa parte. Tá? Vou apagar agora essa parte, né? Tá certo? E vamos agora mostrar que as duas retas são a mesma. Não vou apagar aqui não, tá? Que eu quero comparar, né? Então, vou fazer as contas aqui para o lado direito, né? Tá certo? Então, vamos lá. Tá. Agora, vamos continuar. Vamos fechar aqui a chave que eu apaguei. Tá, agora vamos continuar aqui. Ó. Fazer o seguinte, eu vou... Aqui, não esqueça que faltou lambda pertencente aos reais para dar a reta toda, né? Eu vou pegar e isolar o lambda. Quando eu isolar o lambda aqui, eu vou obter assim, ó. Lambda igual, passo T0 para lá, x menos T0. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui, ó. Quem vai ser o lambda? Passo primeiro o f de T0 para lá, vai ficar y menos f de T0. Perfeito? Aí desse lado ficou o f' de T0 lambda igual a y menos f de T0 que eu passei para cá. Aí esse cara que está multiplicando passa dividindo f' em T0. Tá certo? Aí eu vou continuar daqui. Ó. Bom, como o lambda é igual para os dois, então essa expressão de cima é igual a essa expressão de baixo, né? Então, y menos f de T0 é igual sobre, né? Faltou sobre. F' de T0, tá certo? X menos T0. Aqui, ó, tudo que eu estou fazendo só é possível porque eu estou supondo que o F' de T0 é diferente de zero, né? Porque se for igual a zero, né? Aí não funciona, né? Ou, melhor dizendo, é o mesmo que dizer que a derivada da função vetorial no T0 não é o vetor nulo, né? Tá certo? Dizer isso é o mesmo que dizer isso. Por quê? Porque a derivada a gente já viu que era 1 e f' de T0, né? Ó. Então, para ser o vetor nulo, as duas coordenadas tinham que ser zero. Como uma já não é zero, então realmente ele não é o vetor nulo. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos continuar. Aí, esse que está dividindo, eu vou passar aqui para o segundo membro multiplicando. Vai ficar y menos f de T0 igual a f' de T0 vezes x menos T0. Aí, olha só. X não, é T. Tá certo? Tá, é T0, né? Então, é filhinha de T0. Tá certo? Então, é isso, olha só. Como eu igualei as duas coisas, ficou assim. Você vê que essa equação é exatamente essa. Por quê? Porque o x0 e o t0 são iguais, não é? O coeficiente angular é igual, o ponto onde a reta ocorre é o mesmo. Então, ó, essa equação paramétrica, na verdade, é a expressão dessa outra, né? Ó, aqui é a equação que a gente viu que é a equação cartesiana e essa aqui é a equação paramétrica. Perfeito? Da mesma, né? Então, ó,
isso mostra que você pode pegar aquelas funções que nós vimos lá no primeiro período, né? E elas se aplicam aqui exatamente. Então, o que nós estamos estudando agora é o caso mais geral, né? Na verdade, o que nós vimos no período passado é um caso particular disso aqui, porque aqui a gente vê muito mais coisas. A gente consegue fazer a derivada de equações, tá certo? De equações cartesianas que a gente não podia fazer no semestre passado, porque eram funções dadas implicitamente. Aqui a gente pode até explicitar. Então, realmente é o caso mais geral. E a gente está vendo a concordância, né? Tá ok? Eu vou de novo salvar, né? Novamente, né? A gente já viu a igualdade, eu vou de novo salvar, tá ok? Que eu vou enviar esses slides aqui, vou enviar como slides para vocês, né? Tá certo? Agora, este vai ser o B, né? Na ordem, né? E vamos continuar, porque eu quero falar muito mais coisas, né? A gente viu o seguinte até aqui, que a gente pode pegar e achar as retas tangentes, tá ok? Agora de uma função qualquer, de todas as funções que a gente já viu, né? Agora o seguinte, pode ser que eu tenha a necessidade de, em vez de pegar uma reta tangente qualquer, por exemplo, eu quero saber quais são as retas tangentes que são horizontais, não é? Ao gráfico. Quais são as retas tangentes que são verticais? Então, o que a gente vai fazer agora é dar as condições exatamente para saber quando uma reta tangente é horizontal ou vertical. Perfeito? Então, vamos lá. Então, agora aqui a gente vai apagar tudo, né? Tá, então, vamos voltar para o antes. Né? Então, temos aqui as nossas funções, né? Como a gente tem elas aqui vetoriais, né? Porque eu estou pensando em funções vetoriais, né? Que vai do intervalo AB, tá certo? E chega em R2. Na verdade, eu vou fazer esse negócio aqui para o R2, né? Tá certo? E só vai funcionar nele, né? O que eu vou fazer só vai funcionar para o R2. Por isso que eu comecei comparando e tudo, né? As funções do semestre passado com as de agora, porque a gente pode fazer de qualquer tipo de função, saber os pontos onde ocorrem as retas tangentes horizontais e as retas tangentes verticais. Perfeito? Então, tá. Então, eu pego um elemento T aqui e associo a imagem dele, que eu estou chamando de F de T. Ó. A diferença é que, em vez de fazer como anteriormente, que eu estava chamando de F1 de T, F2 de T, eu estou usando as próprias coordenadas. A primeira é x, então vai ser uma função de T, e a segunda é y, vai ser a segunda função de T, fazendo as segundas coordenadas. Tá certo? Então, o que eu quero supor? Eu quero supor que F é derivável em T0, tá certo? Se F é derivável em T0, o que é que eu sei? Eu sei que a equação paramétrica da reta tangente é como eu vou desenhar agora, como eu vou escrever agora, né? A gente viu que é assim agora há pouco. X igual a x de T0 mais x' em T0 lambda, né? Ó, y igual a y no ponto T0, né? A segunda coordenada, mais y' em T0 vezes lambda, sendo que o lambda é um número real qualquer. Tá certo? Isso é que a gente viu. Agora, o seguinte, isso aqui é o caso geral. São todas as retas tangentes, né? Digamos assim, se o T percorre todo o domínio, né? Se o T0 percorre todo o domínio e a função é derivável em todos os pontos do domínio, então tenho todas as retas tangentes possíveis. Qual é o meu objetivo? Determinar as retas tangentes que são horizontais ou que são verticais. Perfeito? Tá ok? A gente sabe o seguinte, ó, que o F' em T0, né? Pela definição que a gente viu nas aulas passadas, é x' em T0, y' em T0, que são justamente, ó, os coeficientes aqui do lambda, porque esse aqui é o vetor tangente, né?
ou velocidade, né? A gente também chamou esse vetor aqui de vetor velocidade, tá certo? Agora o seguinte, a gente sabe o seguinte, né? Que, veja bem, o que é que a gente viu lá, tá certo? A gente viu agora há pouco o seguinte, que eu posso pegar isso aqui, ó, e levar para a equação cartesiana, né? Ó. Isolo aqui o lambda e levo para a equação cartesiana, que vai ficar assim, ó. Olha só. Lambda igual. Na primeira equação, eu passo xt0 para cá, vai ficar x menos xt0, tá certo? Sobre, exatamente como a gente fez antes, né? O coeficiente passa dividindo, né? O cara que soma passa para o outro lado negativo e estou multiplicando, o que multiplica o lambda passa dividindo, tá certo? E o outro lambda, né? Ó, que é esse aqui, né? Ó, o princípio é o mesmo. Y menos y em t0 sobre y' t0. Tá certo? Eu vou fazer uma pequena mudança aqui, ó, só para melhorar a escrita. Tá certo? Em vez de escrever xt0, eu vou escrever x0 no lugar do xt0, só para ficar melhor de escrever. Em vez de escrever yt0, eu vou colocar y0. E vai ficar mais parecido lá com as coisas do cálculo 1, né? Ó, do cálculo diferencial e integral, tá certo? E mais, né? As derivadas... Não, as derivadas eu vou deixar do jeito que tá para não confundir, tá? Então vai ficar assim agora, né? Ó. Então o que é que eu vou ter? Ó? Como é o mesmo lambda, então eu vou colocar x menos x0 sobre... Opa! Apagou aí, né? Vamos apagar aí que fez um triângulo que não devia, né? Tá certo? Vamos de novo, né? Eu vou começar com y, que eu acho melhor. Tá ok? Y menos y0 sobre y' em t0, né? Ó, igual a x menos x0 sobre, de novo, né? Ó, isso acontece isso, né? Porque ele é predisposto para fazer isso, né? Agora eu não peguei tudo, né? Agora deixa eu tentar de novo. Agora sim, vou pegar tudo. Agora sim. Vamos lá. Aí vamos começar com o traço que talvez funcione, né? Ó, então vamos lá. Aí x menos x0 x' em t0. Perfeito? Tá ok? O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse y' de t0 e passar aqui para o segundo membro. Aí eu vou ter o seguinte, né? Olha o que eu vou ter. Eu vou ter y menos y0 igual a y' em t0 sobre, novamente, né? Ó, vamos fazer como antes, começar pelo traço, que eu acho que isso não acontece. Tá? Vamos começar pelo traço, que eu acho que evita. Então, aqui ó, vai ser... eu coloquei um traço que eu acho que está muito grande, vamos diminuir o tamanho dele, que não tem necessidade de ser tudo isso, né? Porque aqui vai ficar o y' em t0 sobre o x' em t0. Por quê? Porque eu passei para cá, né? Estou tirando daqui, aí ficou vezes x menos x0. Se você observar, ó, isso aqui é a equação da reta tangente que a gente viu antes, né? Ó. E esse aqui é o coeficiente angular. Veja que é a coordenada y da derivada dividido pela coordenada x da derivada, tá certo? Tá ok? Então, é só para você ver a igualdade, porque, na verdade, não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar nessa aqui, ó. Eu quero chegar assim, ó. Y menos y0. Aí eu vou trazer para cá, né? Ó, esse aqui que está dividindo passa multiplicando. X' em t0 igual. Aí esse aqui que está dividindo passa multiplicando, como antes. Y' t0, na verdade. Aquele passo anterior foi só para você ver a similaridade, que eu quero escrever assim. Agora, olha só.
Veja bem. Eu vou de novo parar aqui, né? Vou salvar, porque aqui já encheu a minha tela, né? Não vou... Vai ficar ruim para escrever, então eu vou salvar para a gente continuar, tá bom? Então, eu acho que até aqui está tudo direitinho, né? Então, esse é o slide C. Tá? Então, vamos lá. Salvar. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa aqui, ó. Isso aqui é o caso geral, né? Supondo que nenhuma das coordenadas é zero. Mas aí o que a gente vai ver? Mas e se acontecer que uma das derivadas é zero? Né? Só uma delas, não pode ser as duas ao mesmo tempo, senão fica zero igual a zero, aí não tem reta tangente, é um ponto diferenciado, não é? Então, vamos lá. Então, eu vou apagar a tela aqui toda, né? E copiar, né? Vou apagar para fazer a outra parte que eu quero, né? Ó. Certo? Não vou mais precisar disso. Sei que esta equação aqui é a equação da reta tangente, né? Então, estou partindo daqui, né? A reta equação da reta tangente, no modo que a gente viu lá no escrevendo, né? Como as coisas aqui ocorrem, como as coisas aqui ocorrem em R2, tá certo? Como as coisas aqui ocorrem em R2, a gente vai estar fazendo dessa forma, tá? Só um minuto que eu preciso só responder essa mensagem aqui rapidinho, e eu volto aqui. É melhor eu voltar, depois eu respondo, senão vai ficar aparecendo, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá ok? Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui, né? Me perdoe aí só essa interrupção. Y menos Y0, tá certo? Aí, x' em T0. Então, o T0, não esqueça que é o ponto onde a reta tangente está acontecendo, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Meu objetivo agora é o seguinte. Como o ponto T0 é uma reta, é um ponto qualquer, então a reta tangente, eu não sei de que tipo é, eu vou fazer o seguinte. Suponha o seguinte. Suponha que x' de T0 é igual a zero e y' de T0 não é zero. O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte, se o x' de T0 é zero, esse aqui é zero, esse desaparece, aí fica só esse. Aí ficaria assim, né? Ó, x menos x0 vezes o y' de T0 igual a zero. Aí eu tenho um produto de dois valores iguais a zero. Eu estou dizendo que esse aqui não é zero, né? Está aqui, ó, né? Então, quem tem que ser zero é esse outro aqui. Então, x menos x0 é igual a zero. Aí, ó, isso aqui é a reta tangente, né? Ó, essa reta tangente aqui, ó, essa reta tangente é vertical. Não sei se você lembra do semestre passado, quando a gente tinha a expressão dessa forma ou dessa forma, né? Ó, o x igual a uma constante em R2, isso é uma reta vertical, tá certo? E no caso, como saiu da equação da reta tangente, é a reta tangente vertical. Perfeito? Então, olha só, o que nós fizemos aqui, ó, essa aqui, ó, é a condição para você ter retas tangentes verticais. A coordenada x da derivada tem que ser igual a zero. Se a coordenada x da derivada é igual a zero, você consegue achar todos os pontos, veja bem, todos os pontos, onde a reta tangente é vertical. Perfeito? Tá ok? Então, a ideia é essa para achar retas tangentes verticais. Do mesmo modo, né, ó, de modo similar, eu vou pegar, fazer a outra derivada igual a zero e vamos ver o que vai dar, né? Ó. Supõe agora o seguinte, que x' de T0, agora ele não é zero, e o y' de T0 é igual a zero. Aí, voltando aqui para a inicial, ó, aí quem vai desaparecer é esse lado agora, porque o y' é zero, né? Ó. Então, o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter y menos y0 vezes x'
de T0 igual a zero. Como antes, ó, eu estou supondo aqui no início que esse x' de T0 não é zero. Qual é a conclusão? Então, o y menos o y0 é igual a zero. Agora eu tenho isso aqui, né? Ó. Tá certo? Eu tenho isso aqui, né? Ó. Então, essa é uma reta tangente. Não, lembra que y igual, a gente já viu que y igual ou f de x igual a uma constante, né? Ou y igual a uma constante, as retas são paralelas ao eixo x. Se são paralelas ao eixo x, é porque a reta é horizontal. Então, ó, esse fato aqui, ó, você fazer o y' de T0 igual a zero, é a condição para obtermos, né? Ó, para obtermos retas tangentes horizontais. Quando você faz a derivada no ponto, melhor, se a derivada naquele ponto, a coordenada, na verdade, a coordenada y da derivada no ponto for zero, né? O que acontece? As retas tangentes, ou a reta tangente que você vai obter, né? Se for apenas uma, ou se for mais de uma, né? Tá certo? Mas para cada ponto uma reta tangente, você vai obter uma reta tangente em T0 que é horizontal. Perfeito? Então, ó, essa é a condição que você tem para obter retas tangentes verticais e retas tangentes horizontais. Ok? Tá? Então, é isso que nós temos. Tá? De maneira similar, você podia estender isso para o R3. Só que a ideia de ser vertical horizontal, a gente não teria mais. A gente teria a ideia seguinte, que é quando a reta é paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y e paralela ao eixo Z. Tá certo? Quando você quer paralela ao eixo X, o que é que vai acontecer? Né? Pense. Né? Olha o que nós temos aqui. Quando eu queria paralela ao eixo Y, então o X foi zero. Tá certo? Então, quando eu quero paralela ao eixo X em R3, então eu teria que ter que a segunda e a terceira derivada, a segunda coordenada e a terceira coordenada da derivada da função teriam que ser igual a zero. Perfeito? E, da mesma forma, se eu quero y, né? Se eu quero paralelo ao y, então a primeira e a terceira coordenada da derivada teria que ser zero. Se eu quero no z, vai ser a primeira e a segunda coordenadas da derivada igual a zero. Do mesmo princípio. Olhando, agora é claro que você não vai tomar a reta desse jeito aqui, né? Você vai ver a reta, como está em R3, você só vai ter a opção da paramétrica. Perfeito? Tá ok? Vai ter a opção só da paramétrica, né? Então, você só faz adaptar direitinho. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Então, por hoje era isso que eu queria falar, tá? E depois a gente termina, né? Tá? Então, até a próxima aula. A todos, né? Até a próxima aula. Nos encontramos para continuar. Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver comprimento de curva, vetor, um tipo de vetor tangente que é unitário, né? E o vetor normal, que também é unitário, e também o vetor binormal. Tá? Perfeito? Então, vamos lá.